Aleluia. Pode sentar só por um instante. Os irmãos vão continuar aqui para a gente cantar esse cântico de novo. Mas para cantar esse cântico de novo, nós vamos cantar ele de outra forma, através do testemunho de uma pessoa aqui. E eu tenho uma irmã que estava conosco aqui no nosso primeiro encontro de manhã, a Adriana. E Deus tem falado fortemente ao coração dela. E ela me procurou, falou assim: Paulo Júnior, eu quero ser batizada. Eu quero dar o meu testemunho de batismo. E aí a gente foi tentando combinar um dia, mas eu percebi que o negócio da Adriana não era o dia. Era agora, para ontem. Para ontem. E foi interessante porque hoje é o dia da ceia. E a palavra que tocou o coração dela é exatamente essa conexão que existe entre o batismo e a ceia. E a gente tem que insistir no fato, porque muitas vezes a pessoa não percebe isso. É muito comum alguém entender o batismo e a ceia como um rito litúrgico, uma liturgia de culto. Quando você entende o batismo e a ceia como uma liturgia de culto, você está trabalhando a sua noção de direito, fazendo juízo. Ou seja, quem merece ser batizado. E, consequentemente, a partir do mérito do batismo, a pessoa tem a tendência de achar que existe um mérito da mesa. Então, o rito litúrgico feriu o caráter pedagógico do batismo e da ceia. Por isso nós começamos a usar o batismo como uma cancela de aceitar ou não. E aí, sem perceber, que a gente começou a usar o batismo como uma chancela, uma cancela, né? Eu gosto da palavra cancela porque ela cancela. A cancela não permite, ela cancela. Ela impede. Então, quando eu acho que eu estou criando critérios de inclusão, na verdade eu estou criando critérios de exclusão. Quando eu digo que eu tenho que fazer, não existe nada mais cruel do que fazer trabalho de inclusão social. Falar que nós estamos fazendo inclusão social patenteia a exclusão, dizendo que existe um lugar privilegiado que tem critérios de inclusão. É de Torá, não? Hã? Porque isso sacramenta a exclusão. O batismo nunca foi um critério de inclusão. O batismo é um testemunho de pertencimento. Então o batismo é para declarar, patentear o pertencimento e não a exclusão. Então o batismo é uma declaração de comunhão e não de inclusão. E aí a gente não percebeu que a hora que a gente transformou o batismo numa cancela, num critério de inclusão, nós ferimos a natureza da mesa. Porque aí, sem perceber, a gente foi tirando da mesa quem não merecia. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não tem fé para batizar uma criança, por que ele senta na sua mesa? E aí você viu o que a religião fez? Quem saiu da mesa? Quem saiu da mesa, mano? Quem foi tirado na mesa quando a gente começou a usar o batismo como critério de inclusão? Quem parou de celebrar a mesa? Quem foi proibido de celebrar a mesa da comunhão na igreja? Fala para mim, irmãos, quem foi?
Quem não come na mesa da religião? As crianças. E aí, como é que conhece os podres dos adultos? Elas conhecem os podres dos adultos, porque tem criança segurando casamento mal resolvido. Tem criança sentando no banco do júri para saber qual dos cônjuges merece ficar com elas. Elas conhecem os podres tudo. Elas conhecem aquelas DR poderosas que acontecem de madrugada e está todo mundo achando que os meninos estão dormindo e está lá ligado, sabendo que vai sair algum vivo daquele quarto. Aí, bacana. Eles conhecem os intestinos dessa pudriqueira, aí chega a hora dos bacana lá. Quem não pode comer o pão sagrado? Amados, tenha pouco doido nesse mundo. Era para ter muito mais, não fosse a misericórdia de Deus. Era para você estar tudo doido. Não era só alguns, não. Tá entendendo ou não? Não, pensa bem um negócio desse. É muita loucura. Glória a Deus, irmão. Então o batismo é um testemunho de fé e não de mérito. Para que a mesa seja um lugar de comunhão e não de direito. Para todo mundo entender que na mesa estão exatamente aqueles que não podendo servir sozinhos, serão servidos por quem pode. Aleluia. Amém? Então a mesa não é para os bacanas comer o pão que tem direito. É para os maduros parar de comer tanto e servir aqueles que ainda não podem. Então a mesa não é para sacrificar os pequenos para sobrar comida para os grandes. É para os grandes parar de comer tanto e poder servir primeiro os pequenos. Glória a Deus. Amém. Aleluia, irmão. Amém? Vem cá, Adriano. Eu quero ler seu testemunho, posso? Vem cá. Não. Olha aí. É mesmo, irmão. Fala aí o que você falou, meu Deus. Esse aqui que é meu testemunho é o que está dentro de mim. Então fala o que está dentro de você. O que está dentro de mim é que eu só voltei para casa. Não tinha dia melhor para voltar. Aí você está entendendo a pressa da Adriana. Por que não dá para julgar para a semana que vem? Ela escreveu assim, ó: quero me submeter aos processos de Deus. Quero e preciso ser batizado. O Senhor me trouxe até aqui e me ajude. Eu quero me submeter. Essa é a minha decisão. Sabe qual foi a conversa que mexeu com o coração da Adriana? É porque talvez não exista ideia mais nociva na nossa mente do que a ideia da escolha. As pessoas acharem que vida com Deus é uma escolha. Quando você acha que vida com Deus é uma escolha, você coloca virtude em você. Você acredita que o bem saiu de você. No fundo, Deus fez alguma coisa e você, na sua alta sensibilidade, no seu poder maravilhoso de saber o que presta, você foi lá e escolheu o que é bom. É isso que está lascando com as famílias. A presunção do certo. E vida com Deus não é escolha, é submissão. Por isso que salvação não é a escolha de quem quis ser salvo. É a submissão de quem sabia que não tinha salvação. Porque quem acha que tem escolha dá palpite. Quem sabia que não tinha salvação se submete. É por isso que tem gente que não conserta a vida, porque Deus tem que ficar escutando ele primeiro dar os palpites dele, em vez de se submeter aos processos de Deus. É isso que está matando. E aí você acha que condenação é escolha? Não, condenação é rebeldia. Portanto, ninguém vai ser salvo porque escolheu e não vai ser condenado porque escolheu. A salvação está em nos submetermos aos processos de Deus, e a condenação está em ser rebelde aos processos de Deus. E sabe por que tem muita gente se perdendo? Porque está insistindo
em fazer uma jabuticabeira da goiaba. Está insistindo em obrigar os filhos a serem aquilo que não foram feitos para ser. Só porque o mercado agora está comprando goiaba em vez de comprar jabuticaba. É isso. Papo reto. O que está dando dinheiro agora? É melancia. Então toca fazer os meninos virar melancia. O que está pagando melhor na feira agora? É pepino? Então empepina esses meninos tudo, para ver se eles emplacam no mercado. Isso é o quê? Escolha. Sabe o que vai dar no fim? A condenação dos rebeldes, que não se submeteram aos processos de confiar na bondade do Pai. Amém? Glória a Deus, por isso que ela falou: eu quero só me submeter. Amém? Vem cá, Rô. Vem cá, Rô. Abraça essa mulher de Deus aqui. Recebe ela aqui. Amém? Graças a Deus. Eu acho que é puxar para você, porque geralmente adulto aqui nós só batiza com água fria, que é já para dar um choque no cara, entendeu? Hoje você vai batizar você aqui igual criança, com água morninha. Tá bom? Mas é porque eu tô achando que você já tomou muito banho de água fria até chegar aqui, não foi? Hoje você tá precisando de uma água morna, não é verdade? Glória a Deus. Amém. Adriano, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu acho que a Adriana está com vontade de fazer outra coisa aqui. Chega a cabeça mais perto da bacia aqui. Adriana, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Seu nome, Adriana, é Esperança. Porque hoje você foi sinal e testemunho de esperança para todo esse povo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos cantar de novo esse cântico aí. Ele é soberano. Leva essa vontade soberana de Deus para a sua vida. E fala: Deus, eu não vim aqui te convencer das minhas escolhas. Eu vim aqui me submeter à sua vontade. Não perca seu tempo convencendo Deus a respeito das suas escolhas, mas se submeta à vontade dele, porque tudo que ele planejou é para te tornar alguém bem-sucedido, bem-aventurado. Amém? Graças a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas
a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas essas coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha a supremacia. Essa é a nossa canção desta manhã, com tanto testemunho, com essa história que vai nos inspirando, essas canções que partem da nossa alma. Nós queremos dizer que já não há mais nada, nós cremos nessa palavra, já não há mais nada que não pertença ao Senhor. E dentro dessa afirmação e dessa convicção, nós queremos agora, Deus, deixar as nossas ansiedades, deixar os nossos olhares que não vêm do Senhor, para cantar para nossa alma primeiro, que já não há mais nada que o Senhor não toque, não é do Senhor. Essa canção lava a nossa alma nessa manhã, Pai, porque as nossas questões estão inteiramente ligadas de uma outra convicção, não dessa. Mas ao cantar, nós cantamos primeiro para a nossa alma, dizendo: já não há mais nada que não pertença ao Senhor, e em tudo existe favor que nós não merecemos. Em tudo existe aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não fiz para merecer. E isso muda a nossa perspectiva, isso aquieta a nossa alma, isso abaixa o nosso padrão, isso derruba o nosso padrão, ao ponto de diminuir para que o Senhor cresça em nós. E ao Senhor crescer em nós, a gente começa a entender a graça do Senhor. É debaixo dessa palavra que nós cremos, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém, 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 glória a Deus. Deus é bom, né, meu irmão? A gente vai estar hoje compartilhando, né, a ceia, compartilhando aquilo que Deus tem no nosso coração. Eu quero chamar aqui o meu amigo Paulo Júnior. Eu queria uma salva de palmas, porque esse homem está fazendo 66 anos essa semana, amém? Você pode honrar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor. Amém. Eu estou muito assim impactado com tudo que a gente tem vivido essa semana e nesses últimos meses também. A gente está aqui, você está vendo a mesa da comunhão, a mesa da nossa comunidade, com esse quadro que fala muito para nós, né? Estou vendo o Boca ali, o Minaro lá atrás, homens de honra, nossa família, né? Sal da Terra. O pessoal aí de 12 a 17, 18 anos sempre se encontra às quartas-feiras. A gente
foi batizado por esse nome, Resenha, né? E a gente tem vivido, né, dias assim incríveis em Deus. Nós temos experimentado em Deus uma profundidade muito interessante. O nosso ano tem sido, Paulo Júnior, marcado por essa palavra. Desde o início do ano, a palavra do Resenha é profundidade. E essa semana a gente viveu um momento muito, muito singular com a nossa juventude, com aqueles que a gente sempre diz aqui que é a nossa voz profética, né? E eu queria ler um texto para a gente conversar sobre isso e começar a nossa conversa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Eu queria que você lesse comigo aí, a partir do capítulo 29, a partir do versículo 4. Presta muita atenção naquilo que Jeremias, o profeta Jeremias, está escrevendo para nós. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então esse Deus que não há mais nada onde ele não toque, é esse Deus, Vinícius, que na sua supremacia, no seu poder, é o Deus que vai dizer o seguinte: foi eu que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, aquilo que a gente sempre escuta aqui nos nossos domingos, nas nossas reflexões, dessa prisão, né? Uma coisa que me marca muito aqui no Alfamol, ninguém pode falar que vindo aqui nunca ouviu e nunca foi inspirado na palavra de sair do exílio, na palavra de sair da escravidão. Sem dúvida, o que a gente vê de libertação na vida da nossa irmã aqui é um grito daquela que um dia entendeu: não sou mais escrava. E a caminhada com Jesus é esse grito dizendo: eu não tenho mais esse lugar de escravidão. Então é Deus no seu poder e na sua autoridade. Ontem a gente estava lá visitando um pessoal, uma parte da nossa família, e eram lá 16 órfãos. E dentro da nossa conversa, a conversa nossa no carro, o João se converteu tem 2 meses mais ou menos, que é muito legal isso, né? O João, ele está por aí, cadê o João? O João deve estar lá atrás. O João é fruto do Guilherme Minaro, que se converteu tem quanto tempo? 8 meses. Que é fruto do Luca, que se converteu há um ano já. Quase um ano e pouco, enfim. E nós temos vivido já fruto dos frutos, e eles são fominha de Bíblia. E grandes perguntas e questões deles é isso, né? Não, Mateus, mas o diabo tem poder sobre nós? Não tem poder sobre nós? É Deus que dá poder ou não dá poder? Enfim. É muito legal isso, porque Deus está dizendo o seguinte para esse povo: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos. Para um povo escravo, para um povo de extrema escravidão, é muito interessante o que Deus fala para eles: construam as casas, mas depois de construir as casas, construam jardins. E esses jardins têm sido de grande significado para a nossa vida e para o nosso povo. Nós temos perdido a ideia da contemplação. E o jardim devolve para o povo a contemplação. O jardim é o lugar da casa também, a mesa como lugar da comunhão, mas o jardim é um lugar que nos devolve também a sensibilidade do nosso olhar. E essa semana a gente foi para o Cerrado. Alguém já foi na Galeria Cerrado aí? Ali na 84? Alguém já foi aí na Galeria Cerrado? Amém. Os meninos do Resenha, a gente estava lá, mais de 100 meninos lá na Galeria Cerrado, que é uma galeria de arte. A gente foi junto lá. Lá tem Di Cavalcante, Portinari, enfim, várias peças. É um lugar muito tranquilo de entrar e poder contemplar as artes, enfim. E a gente viveu, e a palavra, né, que a gente conseguiu refletir, a gente foi conversando sobre isso, é sobre essa purificação do nosso olhar. E a gente estava com a Júlia lá, a coordenadora e a diretora do lugar, da casa, e ela compartilhou totalmente isso, né, com a gente. Hoje em dia nós estamos muito acostumados com o Instagram, com as redes sociais, onde a gente pega a imagem e a gente já rola muito rápido. A gente pega uma foto, não gostou, vai, a gente clica num vídeo, nem sempre a gente consegue, né, ver 60 segundos mais. Antigamente, eu não sei, né, temos várias gerações aqui, antigamente um vídeo de 10 minutos a gente assistia até o final. Depois a gente não aguentou mais 5 minutos. Hoje em dia, dependendo do que 60 segundos já não serve mais para nós. A gente, com um simples toque, a gente já rola. As crianças hoje, né, Helena, já rola assim, com 2 aninhos ela pega uma tela, as vovós de plantão aí, que às vezes dá o celular que a mãe não deixa dar, mas a vovó dá, sabe muito bem disso,
que rapidinho o filho está rolando. Ele nem sabe o que está fazendo, mas já cresce nessa ideia de rolar. E aí é muito interessante a direção que Deus dá para esse povo. Deus dá ao povo a direção seguinte: construa a casa, mas também construa os jardins. Porque os jardins devolvem para nós essa sensibilidade do nosso olhar. E o texto continua dizendo o seguinte: plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. É interessante porque na cultura de construir muitos prédios sem jardins, a cultura é rapidamente, quando a gente não tem o jardim para celebrar, para curar a nossa alma, curar o nosso olhar, contemplar, a gente vai perdendo a ideia da multiplicação. Porque a gente fica muito vidrado, sem jardim, sem sensibilidade, em falar: uai, não tem como não, mais 2 filhos, não tem jeito não, a escola hoje, você já viu o preço da escola? 5 mil reais? 8 mil reais na escola? Como é? Vai lá. Eu sempre ouço isso. Eu quero ver quando você tiver os seus. Espera então. Espera e verá, né, amor? Espera. Porque a Bíblia falou para nós, está aqui. Ele falou, é para ler e para viver, para encarnar. Mas nós vamos coisificando tudo e a gente perde a sensibilidade daquilo que é a direção do povo para o escravo. Nós estamos construindo coisas sem jardins e voltando à escravidão, voltando à ideia de Babilônia. E o texto continua dizendo o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, olha isso aqui, a prosperidade de vocês dependem da prosperidade da cidade. Olha que forte isso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Como? Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Em nome de Jesus, vamos ler isso de novo junto. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Encorajam quem? Os profetas e adivinhos. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Declara o Senhor. Para ficar bom ele termina isso. Declara o Senhor. De novo ele começa. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o versículo 14 ele vai dizer, o profeta declarando as palavras do Senhor, vai dizer o seguinte: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O Senhor, é muito lindo isso, eu me deixarei ser encontrado. Talvez essa conversa nossa poderia ser a partir somente dessa fala: eu me deixarei ser encontrado, porque foi eu que tirei vocês do lugar de prisão. E para sair do lugar de prisão não é apenas sair desse lugar. Para sair do lugar de prisão e habitar a terra prometida, nós precisamos ter consciência daqueles que não mais estão escravos. E não mais escravos não é apenas construir casas que vão ser um teto para você dormir. Porque Jesus mesmo vai dizer que eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Então, a construção de Deus não é para garantir para o povo um lugar para dormir, e para comer, não é isso. Construir casas é também continuar o processo que Deus está ensinando de construir jardins. Porque o jardim devolve para nós uma sensibilidade no nosso olhar. Enquanto a gente conversava, o Felipe compartilhou para nós a arte dele, né? Talvez, sem dúvida, eu acho, né, Boca? A primeira arte pintada na galeria. Talvez, sem dúvida. Eu acho que a gente pode conferir isso depois. A Cissa estava no primeiro culto. A Cissa também é jornalista lá do Cerrado. Mas ele pintou ali no escuro, pintou essa obra de arte, de tudo que ele foi ouvindo, dos testemunhos Com certeza, dos foi, se não foi a primeira pintada lá, foi a primeira pintada nesse contexto, de traduzir o encontro.
Ou seja, foi uma arte produzida a partir da relação. Não foi um pintor lá pintando o quadro que ele queria pintar. Ou seja, é um artista traduzindo uma história, traduzindo uma caminhada, traduzindo uma relação e culminou naquela hora. Então essa obra de arte aqui, ela traduz, ela tipifica, ela encarna, ela materializa tudo aquilo que era a trajetória, a caminhada de todo mundo até aquele lugar. Então é uma obra de arte com história, com espírito, com mensagem, né? Porque ela encarna, ela traduz, tanto que ele acabou pintando a celebração da mesa. Aceita. Então todos os elementos, né? Alguém levanta aqui para o pessoal ver, porque a gente está falando, ninguém está vendo? Então, isso. Vem cá atrás aqui. Pronto. Então os elementos estão aqui, ó. E é repartir o pão. Então tá aí, ó, a partilha, o cálice, a comunhão, né? Então é muito interessante isso, porque foi o que ele recebeu da resenha, recebeu daquele ambiente e traduziu na forma de arte. O pão partido, o cálice, a mesa, as personagens que povoam o imaginário das nossas jovens, né? Então lá, os improváveis celebrantes da mesa, aqueles que a nossa religião excluiu, né? E que a graça quer fazer pertencer. Então talvez na ceia que a gente celebra, esses elementos não estariam presentes. Não estariam presentes. A gente os expurgou, né? Maravilha. É isso, é esse o nosso coração, assim. A gente queria partilhar daquilo que nós vivemos esses dias, e o que nós temos vivido, né? Nós vamos para o acampamento agora. Você que é jovem aí, até 17 anos, você que é pai e parte disso também, nos procure, né? Você não vai, não? Hã? Você não vai, não? Vou. Não, mas é... Ah, eu achei que era para jovem até 17. Só. Mas é o seguinte, você jovem de 13 a 17 anos... Só eu posso fazer algumas brincadeiras com o Mateus em público, porque ele morou na minha casa. Entendeu? Não é bagunçado isso também, não. Não é, entendeu? Não é, Marcelinho? Hã? Mas amém, é esse nosso coração. A gente voltou também do God Vibes, a gente compartilhou um pouco isso. Hoje a gente fez uma ligação de telefone pro Mateus. Viva a voz. Viva a voz. Sim, mas a Marcelinha estava tão alegre, então, assim, ela que respondeu. Marcelinha, ao que você chegar na igreja, menos. Porque senão o povo achar que foi assim, tal. Então você chega lá assim mais. Menos, tá bom? Eu não vou falar o que eu estou pensando. Aleluia, Jesus. Amém. Mas é esse espírito, assim, é esse coração. É o coração de quem vai entendendo o evangelho, né, e vai sendo purificado no olhar. De fato, o que o profeta Jeremias, como um profeta muito peculiar, e assim, sem dúvida, um profeta que inspira o nosso ministério, né, a nossa vida, ele vai trazer essa consciência, assim. Então esse é o coração de tudo que a gente está vivendo como família. Ontem a gente foi lá, né, o Aldo e a Lu nos desafiaram a encontrar parte da família que a gente não conhecia, e foi um tempo tão precioso de partilha, de reconhecer. E as coisas que Deus tem colocado na nossa mente é o seguinte: parem de construir e esquecer o jardim. Porque o jardim, quando a gente vai olhar aí, quem construiu casa nos últimos 2 anos? Casa? Aí, ó. Fala a verdade aí, o jardim é ou não é o último lugar que a gente vai gastar o dinheiro? É se sobrar. O pessoal que mexe com isso, as arquitetas e os paisagistas sofrem por isso, porque é a última hora, é o último momento que a gente vai investir. E Deus vem trazer essa pedagogia para nós, né? É até interessante falar isso, porque parece que Deus está sempre, ele está sempre obrigando a gente a pensar
de maneira invertida, né? Deus começou tudo pelo jardim e termina no jardim. E fala que vai destruir aquilo que é pedra sobre pedra. Então muitas vezes nós estamos gastando tempo naquilo que Deus vai destruir, em vez de gastar mais tempo naquilo onde Ele quer estabelecer a condição da sua edificação. Então, Deus sempre trabalhou a transparência, né? Deus sempre trabalhou a não parede, né? Os discípulos levantaram paredes e trancaram as portas porque estavam com medo. Jesus veio e atravessou pelo meio delas. Então Deus quer para nós o fluido, né? Ele se revela através do rio, do vento. E às vezes nós estamos construindo o quê? Coisas que são anti-vento, né? Anti-rio. E aí é interessante porque ele diz assim, olha, cuidado com o que você está construindo, porque se não for bem fundamentado, o rio vai bater, o vento vai soprar e vai derrubar. E às vezes a gente pensa que é o capeta que está forçando uma barra em cima da gente. Não, é o Espírito Santo. Não põe a culpa no capeta, não. A Bíblia diz, eu abalarei as construções de vocês. Sou eu que vou lá e vou chacoalhar o que você construiu, para saber se está bem fundamentado, porque se não estiver bem fundamentado, vai cair. Vai cair. Se alguém perguntar, fui eu que derrubei. Derrubei para você não viver a sua vida iludido, tentando manter em pé aquilo que foi feito para cair. Você parar de perder tempo. Amém? E é tão curioso isso, eu recomendo você, porque depois isso vai lá para o YouTube. Essa semana, vai lá e não deixe de partilhar o que foi compartilhado aqui hoje na reunião das 9. Para você também agregar o que nós estamos compartilhando aqui agora, nesse momento. E eu queria só, acrescentando dentro do que você está trazendo aqui, e os jovens estão trazendo como desafio de reflexão, o seguinte: o que Deus nos abençoou? Lembra que eu falei que vida não é escolha? Vida é submissão. Às vezes eu estou querendo que Deus abençoe as minhas escolhas. Eu vou falar para você, quem está querendo abençoar suas escolhas? Eu vou falar para você, quem está doidinho para você abrir a boca falando qual foi sua escolha, para ele falar assim, eu te ajudo. Eu vou te falar quem está querendo ajudar você nas suas escolhas. O anticristo. Para você crescer na ilusão de que há alguma virtude que emana de nós, a não ser aquela que de Deus é gerada. E aí o texto que a gente leu hoje, às 9, é o texto lá de Hebreus 12. E o texto de Hebreus 12 fala assim, olha para a história da fé. E na história da fé, tem gente que deu muito certo. E teve gente que deu muito errado. Mas nem aquele que deu certo se corrompeu pelo certo que fez, e nem aquele que deu errado se corrompeu pelo errado que deu. Porque os verdadeiros heróis da vida foram aqueles que viveram pela fé. Eles entenderam o propósito de Deus na vida deles e se submeteram aos processos para entender que o grande sucesso não é o que você realiza, é a pessoa que você se torna. Não adianta você realizar muito e chegar no final da sua vida incompleto, mal resolvido. Por isso que quando Paulo diz assim, presta atenção, quando Paulo diz assim, ó, eu completei a carreira, porque eu lutei a luta de maneira bem lutada. Ganhei umas, perdi outras, mas eu lutei. Porque o segredo não era eu ganhar ou perder. O segredo era eu lutar e viver o processo. E em viver no processo, completar. Completar guardando a fé. Então, tudo que Deus quer é que a sua fé seja aperfeiçoada no desafio para que no fim você se torne uma pessoa completa. Em quem não falta coisa alguma. Amém, amados? Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A base do que a gente compartilhou, que tem tudo a ver aqui com Jeremias, é saiba fazer a diferença entre atividade e movimento. Porque a fé é para manter o seu movimento e não para sustentar a sua atividade. Se a sua atividade está impedindo o seu movimento, Deus vai destruir sua atividade. Deus vai tacar fogo na sua atividade se ela está impedindo o seu movimento. Porque a fé é para garantir o movimento e não a atividade.
E a palavra de Deus diz que uma das coisas que mais corrompe o movimento é o excesso de atividade. Por isso que Deus fala para Jeremias, vai lá e orienta o povo a recuperar o movimento. Porque em nome das suas atividades, eles perderam o movimento. E o movimento de Deus é gerar, é conceber, é vida, é família, é povo. Não é atividade. E nós, em nome da atividade, sacrificamos a família. Sendo que nós temos que sacrificar a atividade em favor da família. Então Deus te abençoou para conceber e não para conquistar. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? Então vou te falar uma coisa. Sabe aonde o Jeremias pregava? O Jeremias pregava numa igreja parecida aqui com a nossa congregação Alfa. Uma igreja que todo domingo enchia. Só que ele não pregava no púlpito. Ele pregava na porta, para ver se o povo não entrava. Vocês estão achando que tem hora que o trem aqui é a rocha? É porque vocês não pegaram o Jeremias. O Jeremias era o pregador anti-reunião. E Jeremias ficava na porta dizendo assim, vocês gostam de vir para o culto, mas a motivação de vocês está furada. E ele pregou tanto para ver se o povo se conscientizava, que no fim ele chegou para Deus e falou assim, o Senhor me mandou fazer uma coisa que não funciona. Esse povo só tem uma coisa na cabeça, os interesses deles. Eles não estão procurando propósito, eles estão procurando uma forma de compensar seus esforços. Era de lascar, mas a pregação de Jeremias. Aí Deus falou assim para ele, Jeremias, não é o povo que tem que se converter, primeiro é você. Por isso a nossa conversa tem que ir para o lado de dentro mesmo, não adianta ser lá para o lado de fora não. Nós temos que fechar aqui e ter um papo reto. Para verificar nosso coração. Por isso que Deus falou para ele, ó, fala para o povo que o propósito da vida deles é família. Não é sobrevivência. E aí o texto correspondente do Jeremias está explicado lá em Êxodo, capítulo 1. Olha a tática do faraó para desviar a gente do propósito. Por que Deus estava falando lá para o povo dele, lá de Jeremias? Fala para o povo, fazer casa, construir jardim, arrumar casamento para as filhas, arrumar casamento para os filhos. Para quê? Para ser bem casado? Não, para gerar filho. Estimula eles a gerar filho. Não assombra eles, não. Menino, a vida está custosa. Cuidado, viu? Arruma só 1 ou 2, só para dizer que você fez, para ninguém pensar que o problema é outro. Mas para aí. Porque não existe outro propósito na vida. Deus não fez isso para ter servo cuidando do negócio dele. Deus fez tudo isso para encher a terra com a sua família. Para poder sentar na mesa como um pai senta com os filhos. E não para pedir relatório da empresa. E não para discutir balancete. Pelo amor de Deus. Não para determinar tarefa. E aí o faraó percebeu. Esse povo é diferente. Esse povo multiplica. E a força deles está na multiplicação. Daqui a pouco esse povo é mais do que a gente. E não adianta ter todo o poder que nós temos, nós estamos lascados. E vai ter mais gente que bala para matar ele. E aí diz assim: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos ainda.
e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Montaram uma empresa. Contrataram um CEO bom. Montaram um sistema administrativo. E deram serviço para todo mundo. E qual que era a intenção? Vamos carregar eles de trabalhos forçados e oprimir eles com tarefas pesadas. Assim os israelitas construíram para o faraó cidades, celeiros, armazém. Vamos pôr esse povo para construir armazém, juntar grão, ficar preocupado com o futuro, com a comida, se vai faltar pão. Eles vão morrer de fome construindo celeiro. Isso não é para deixar doido. Aí, por isso os egípcios passaram a temer. E aí diz aqui, ó, todavia, quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam. Por isso os egípcios ficaram doidos e falaram assim: vamos impor-lhes a árdua tarefa de agora fazer barro, para fazer tijolo, para executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão, com um único objetivo. Você acha que eles estavam construindo celeiro, armazém, empresa, negócio, olaria, casa, trenheira, investindo em agronegócio? Sabe para quê? Sabe para quê? Os egípcios não estavam interessados no business. Os egípcios estavam interessados na esterilidade deles. Ouviu, não? Sabe qual era a taxa de natalidade no Brasil em 1960? 6,3. 6,3 filhos por família. 1960. 83 anos atrás. 63 anos. Minha idade. Quando eu nasci, a taxa de natalidade do Brasil era 6,3. Minha mãe teve um aborto aos 7 meses de idade, 3 meses depois estava grávida de mim. Sabe qual a taxa média de natalidade hoje no Brasil? 1,7. Sabe qual é a taxa de natalidade do Japão, dos países mais estéreis do mundo? 1,5. O Brasil é a maior velocidade histórica da humanidade de redução da taxa de natalidade. Sabe quantos filhos cada família precisava ter para a gente só repor a população? 2,1. Sabe quanto nós estamos parindo? 1,7. O Brasil é um país em extinção na velocidade mais rápida da história. E por quê, mano? Por que nós fizemos essa opção? Porque estamos com medo do futuro. Salvando os negócios, nós estamos condenando a família. Nós estamos preferindo abrir mão de gente do que abrir mão do recurso. Nós estamos dizendo para os nossos filhos que eles só não têm irmão porque tem patrimônio. Porque irmão é inimigo de patrimônio. Papo reto. Ou não? Que só tem muito filho quem é pobre e não precisa preocupar com patrimônio. Que filho é coisa de pobre. Simples assim, mano. Aí você quer que seu filho seja sadio da cabeça? Você acha que a escola custa 10? Então eu vou te falar quanto custa o psiquiatra. Aí ajudante lá de casa. Vem cá, bem. Ajudante lá de casa. Camila.
uma maranhense, braba, retada. Eu sempre converso com a Camila. Falo, Camila, que você é parceira do processo. Quem conhece minha casa sabe. Tem hora que eu e a Lana lá em casa, tem hora que nós nem sabemos quem está dormindo lá, não. A gente descobre a hora que acorda. A porta, estou exagerando? É verdade. A porta não tranca. Mas a Camila sabe, ela dá notícia de todo mundo. Tem hora que nós estamos lá do outro lado do país, só liga para a Camila e fala, Camila, tá tudo certo. Aí tem quantos aí hoje? Ela fala, tem uns 4. Falei, então você vai cuidando deles aí. Aí um dia eu cheguei para a Camila, falei assim, Camila, tá tudo certo. Você não está estressada, não? Ela falou, de jeito nenhum, pastor. E Paulo Júnior, tá tudo certinho. Aí eu chamo Paulo Júnior. Falei, você já entendeu como é que funciona aqui em casa? Ela falou, já entendi, Paulo. Não precisa ficar nada, não. Aqui é igualzinho em casa de prefeito. Todo mundo entra e sai, resolve os problemas. Você entendeu isso mesmo? Ela falou, entendi. Eu falei, então é isso que toda casa de crente tinha que ser. O que sua casa vai ter que ser? Casa de prefeito. O que sua casa vai ter que ser? Casa de prefeito, casa de príncipe. Casa de príncipe, todo mundo chega para quê? Para resolver os problemas. Sua casa vai ser casa de quê? De prefeito, de príncipe. Amém? Não deixa ninguém pensar, fazer você pensar. Você é escrava de alguma coisa. Você está aqui para pagar uma. As atividades dos homens estão gerando um passivo impagável. Mas os movimentos de Deus geram um ativo insuperável. Quando você se movimenta no movimento de Deus, se administra um ativo insuperável. Mas quando você se torna administrador de uma atividade, você gera passivo impagável. Não deixe para sua família o passivo de uma atividade, mas deixe o ativo de um movimento. Aí, para completar, esses dias estava lá uns 20 comendo lá em casa. Aí estava lá uma discussão lá, se tem filho, se não tem, se casa, se não casa. A Camila veio lá da lavanderia, entrou na cozinha e falou, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Então não anda com essa casa. Fala um negócio para vocês da casa. Não quer ficar grávida? Não bebe da água dessa casa. Ou não foi? Não bebe da água dessa casa. Eu vim trabalhar aqui uma vez, não estava nem pensando em ficar grávida. Bebi, engravidei. Aí fui embora, Paraná, passei, fui cuidar das coisas, voltei, estou trabalhando aqui de novo. Nem sonhava mais. Para mim estava resolvido esse trem. O filho mais novo dela tem 6 anos. Não, bem, 9 anos. Pronto, tomando pílula. Ela deu essa semana na cozinha agora, tem 3 dias. Fui beber da água, tô grávida. Vai parir junto com a Ana e com a Sarinha. Amor. Amém. Como que você fala que agora a gente está vivendo um novo tempo? Deixa eu continuar ministrando. Pronto. Pode? Ele fala assim, não, o microfone é eclético do púlpito. Eu falo assim, depois você fala tudo. Mas na verdade, dentro desse mesmo espírito, Paulo Júnior, que o Senhor concedeu pra gente. Hoje pela manhã eu estava em casa orando e o Senhor me lembrou de um contexto maravilhoso. Amós teve um filho chamado Isaías. Isaías escreveu esse livro, parte do que o Paulo Júnior citou hoje de manhã, para a gente estar lá no livro de Isaías. Isaías quer dizer, quando Amós escolheu o nome desse filho que ele recebeu do Senhor, Isaías quer dizer salvação. Salvação no meio de vós. Então, onde Isaías chegava, qual é a sua graça? Salvação no meio de vós. Isaías andava, fazia novas amizades, crescia. Imagina uma criancinha chegando no meio do povo de Deus, dizia, qual o seu nome? E ele, Isaías, ou salvação no meio de vós. Eu penso que Amós, recebendo essa dádiva do Senhor, ele falou assim, eu quero traduzir o que eu estou sentindo. Eu
quero manifestar a vontade de Deus através desse filho. Nós lá em casa, como pais, sempre tivemos esse desejo de ser uma família fértil, ampla, gerar todos os filhos que o Senhor desejar. Não é só os que a gente pensava que daria conta, mas todos. E só na terra tem esse dom de ser um ministério frutífero. A igreja que você congrega, que Deus te trouxe para fazer parte, ser família, é uma igreja que sempre vai falar de possuir as nações, de príncipes e princesas influenciar onde estão, trazer a sorte de Deus para aquele lugar. Tem um versículo que eu gosto muito, porque também ele faz parte da minha memória afetiva. Quando eu e Paulo Júnior começamos a namorar, o meu primeiro cartão que eu escrevi para ele no aniversário dele, eu orei e falei: Senhor, me dá uma palavra que traduz o que eu acho que o Paulo Júnior tem sido e o que eu sinto que ele é, mesmo conhecendo os defeitos que ele tem. E depois de 4 anos, esses defeitos, alguns foram superados e outros têm vindo. Porque alguns defeitos a gente... Não. Mentira. A gente vai pegando algumas manias, e mania para mim é defeito. Sério, mania para mim é defeito. Vocês não têm idade, talvez só os que são mais 60 aqui que podem entender o que eu estou falando. Essa coisa mais 60 traz algumas manias assim, que nos afia mais. Mas andar com Paulo Júnior é bênção demais, porque ele é muito lúdico, ele é muito poeta, ele é vocês sabem quem é Paulo Júnior. Então eu queria pedir, aí eu lembrei desse versículo. Como o Mateus falou, quarta-feira a gente vai ter de novo a alegria, né, meu amor, de cantar parabéns para você. Eu sei que se ele pudesse, ele cantaria parabéns, faria uma festa, faria uma coisa enorme para céus e terras participarem. Para ele vai ser assim na cabeça dele. Mas eu creio que na quarta-feira, pelo menos os nossos filhos e o conselho dessa igreja vai poder estar comigo lá em casa. E a gente vai comer junto com você e a gente vai de novo celebrar a sua vida. Pode projetar esse versículo? Dá uma licencinha aí. Bem, olha o tanto que... Acabei de pedir essa lâmina. Quem está aí? É o Reginho? Não, Daniel. Olha o Daniel, tanto que ele te conhece. Fez ali uma lâmina bonita, com aquarela no fundo, umas florzinhas do lado. Isso é Paulo Júnior. Eu aprendi todas essas coisas maravilhosas com ele. Aprendi a apreciar flores. Quem anda comigo fala assim: nossa, gente, tem que ter flor. Onde a Alana está, tem que ter flor. Um jantar tem que ter flor. Isso, há 40 anos atrás, não fazia nenhum sentido para mim. Mas aí eu comecei a andar com ele. Ele fala que quem gosta de flores é homem, para colher no campo e levar para sua amada. Foi a primeira vez que eu ganhei flores. Eu falei assim: nossa, mas muito caro esse buquê de flor. Para que você gastou isso? A gente podia jantar. Ele olhou assim para mim: não, mas eu quis comprar essas flores para você. Ela achou que era caro. Porque ele continua gastando dinheiro com flores. Mas enfim, amor, considerações à parte, eu queria que você lesse de novo esse primeiro versículo que eu te mandei no nosso primeiro cartão de aniversário, celebrando juntos. Isaías 50, verso 4. Vou ler para você. Não, lê você que vai ficar melhor. Aleluia. O soberano, o Senhor, deu-me a língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. E Deus nos ensina através dos filhos. Não, era só para você ler. Você está lá. Não, agora é eu. Vê se o homem não gosta de falar. Passar.
Você tá vendo como é que o cara gosta de microfone? Amor, eu sei que Deus já te deu 10 pregações agora. O cara é um hard. Mas deixa para os próximos meses, porque agora eu estou continuando a ministrar uma coisa que é muito importante para nós, para você. E aí, caminhando com Paulo Júnior, quando eu li esse versículo, aí eu imediatamente falei assim, uai, mas Isaías era um tipo de Cristo. E Cristo gerou a igreja. E Cristo gerou filhos, Cristo gerou a família. Então, se essa palavra está sobre Isaías, está sobre mim. Família, essa palavra está sobre você. O Senhor te deu. Quando eu vi o Luca a primeira vez, numa reunião de oração, não foi? Eu olhei para esse menino, ele continua sendo a coisa mais linda do mundo. E vai ser, porque é um homem bonito. Eu olhei para os olhos dele e o Senhor falou, Isaías, 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 ele é Isaías. Nunca tinha visto ele. Falei, vem cá. Eu falei, tem uma palavra que Deus está liberando aqui. Tem um homem aqui nessa sala, que eu não quis chamar de jovem, que está querendo desistir. Mas não desiste. Meu telefone é tal, eu quero orar por você depois da reunião. E assim aconteceu. Aqui é a Assembleia dos Isaías. E Deus diz que assim como Ele deu para ele, também nos dá. Você é um Isaías de Deus. Aonde você chegar vai ter palavra de consolo. Olha lá. O Senhor me deu uma língua instruída para conhecer a palavra, que sustém, que cuida, que protege o exausto. Onde chegar salvação de Deus, os exaustos vão ser revigorados. Amém? Se você não sabia que você pode isso, nessa manhã eu queria orar por você, por mim, como eu orei hoje de manhã, de joelho. O Senhor me lembrou. E eu orei por você. Quem anda com Paulo Júnior, ele fala, eu não canso, porque eu sou aquilo que a palavra de Deus diz. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, não se cansam, subirão como águias, jamais se cansarão. Mas nesse tempo, eu ainda falo para ele de vez em quando, eu estou meio cansada. Ele fala, você não está cansada, você só precisa dormir e comer. E aí às vezes eu faço isso, outras vezes eu não faço. Mas nessa manhã eu quero declarar que a igreja, que o povo de Deus tem essa palavra sobre nós. Como ele disse, o Senhor nos concedeu. Hoje você liberou essa palavra profética, eu peguei, ministrei ele para Bruninha. O Senhor te concedeu essa capacidade de gerar tudo que Deus pensou para você. Em tempos favoráveis e desfavoráveis. Amém? E eu continuo reconhecendo que o maior dom do Paulo Júnior, entre muitos que o Senhor deu para ele, é correr. Eu falo assim, bem, não vai lá essa semana não, vai semana que vem, quando ele descobre alguém que está muito cansado, muito. Porque às vezes eu estou assim, fraca na fé, porque às vezes ele vai e traz lá para casa. Quantas pessoas o Senhor levou o Paulo Júnior. Ele vai, ouve e fala, vamos passar uns dias lá em casa. E que o Senhor te conceda cada vez mais essa consciência de que para a sua geração, e principalmente agora, quem está bem pertinho do Paulo Júnior fala assim, eu estou no meu último speed, eu tenho que fazer muita coisa. Aí o Juninho, ele fala isso, eu tenho que fazer muita coisa, eu estou no meu último speed. Eu falo, meu Deus do céu, a minha labirintite agora tem que ser curada para a glória do Senhor. Quem tem labirintite sabe o que eu estou falando. Dormir pouco e fazer tudo muito acelerado, a gente entra em crise, né? Mas amor, com labirintite ou não, se Deus quiser, eu vou estar com você nesse último speed. Agora você pode ficar de pé. Agora eu deixo até você. Porque agora a gente queria cantar parabéns para você, como parte desse culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Qual que é a câmera que eu posso falar mesmo?
Nós estamos, em nome de Jesus, nós estamos cultuando ao Senhor nesta manhã em família, porque Deus é bom. E na sua palavra Ele diz que até a consumação de todas as coisas, cada um de nós e você terá a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo do lado. Quando Jesus foi despedir dos seus discípulos, Ele disse: não temas, estarei com vocês até o último dia e na consumação de todas as coisas. Possa ser, meu irmão, meu amigo, meu amado, meu esposo, que muitos não vão estar. Você mesmo tem se consolado com essa palavra. Muitos podem não estar com você até o fim, mas o Senhor estará. Amém? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor te deu uma língua instruída para dizer ao alcançado, para acolher o cansado, para acolher o abatido e para lembrar que o Senhor Deus é o restaurador de todas as coisas. Amém? Então agora a gente vai cantar. Quer falar? Só como filho aqui, rapidinho. Então fica de pé. Mas, já de pé já, mas quero olhar para esse meu amigo também, como parte, a Alana como esposa, como mãe dos muitos processos, mas parte dos filhos também. Eu queria deixar um texto para você. Essa semana eu ouvi um treino do Paulo Júnior que eu ainda não tinha escutado, né? Ele falou o seguinte: as pessoas, quando ele fica calado demais, a gente está vendo um tempo muito intenso em Deus, muito intenso nesses últimos tempos, e eu tenho te dado essa graça de a gente estar junto em vários desses. Eu nunca tinha escutado o Paulo Júnior falar isso, e eu acho que isso traduz muito como igreja. Quem tem acompanhado o último God Vibes antes da pandemia, nós batizamos o Paulo Júnior. Então pensa para um pastor batista batizar um pastor presbiteriano. Nós reunimos lá, a juventude batizou, e esse era o nome, é o último vento, né? E desde lá eu falei: rapaz, agora que eu tô conhecendo o Paulo Júnior, ele vai morrer, não tem jeitão, hein? E Deus tem ressignificado essas coisas para nós. O último aniversário eu te entreguei uma palavra que o Espírito me deu sobre você, que Deus traria sobre você, que isso já é tradução de quem você é, um ânimo e um espírito de um jovem, né? Você correria com velha idade, mas com um espírito jovem. E essa semana eu ouvi de você algo que marcou muito. Paulo Júnior sempre fala: o problema do povo é esse. Eles ficam perguntando quem vai ser o próximo Paulo Júnior. Quem vai ser o próximo Paulo Júnior? E eles estão achando que eu sou o Moisés. Eu não sou Moisés. Eu sou Josué. Eu não deixo um outro, um seguinte, simplesmente. Eu vou deixar um conselho, uma família, né? Eu queria, meu irmão, meu amigo, mestre, ler para lembrar você. Para te batizar num novo ânimo, um novo fôlego, um novo espírito aí para esse tempo. O texto vai dizer o seguinte: é Deus dizendo para Josué. Ele fala o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, Paulo Júnior. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quem caminha com você sabe que um dos maiores esforços é esse: tirar o povo do Egito, não para o deserto, mas para a terra prometida. Somente seja forte e muito corajoso. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Paulo Júnior, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E nós, como família, a gente quer celebrar e cantar esse parabéns em pé, para lembrar, meu irmão, que nós estamos com você nessa. Uma música, né? Uma música. Vamos cantar essa música como família, para que a gente também possa sair daqui renovado com essa fé. Aguenta aí, meu irmão, não é todo dia que o Paulo Júnior faz 66 anos não, tá bom? Então nós vamos cantar essa canção como família. Abraça quem está do seu lado, pega a mão quem está do seu lado, e nós vamos cantar isso aí. Farol que brilha à noite como
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, como um farol. Cante, igreja, ministra o Senhor, porque essa é a nossa canção. Como abrigo no deserto, como ponte, oh Deus, acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Você vai receber agora o cálice. E você fica de pé aí, meu irmão. Nós vamos terminar esse encontro da família fazendo uma das coisas que, sem dúvidas, ao encontrar com esse homem de Deus, não culto a Paulo Júnior, não, mas de tudo que o Espírito está soprando aqui nessa segunda celebração. Uma vez perguntaram para o Paulo Júnior se você tivesse mais uma mensagem para você pregar, para acabar mesmo a sua vida, você tinha só uma oportunidade, qual que era a mensagem? E essa era a mensagem que... Eu estou errado, é isso aí mesmo, né? A ceia. A ceia é essa mensagem que seria o grito. Então, como você, como homem de inspiração na nossa vida, você vai pegar o cálice aí, enquanto você recebe, você vai fazer um movimento. Você vai fazer um movimento nessa manhã. Você não tem gente que vem ao culto, nossa, eu vou lá no culto de ceia hoje porque eu tenho que tomar a ceia santa. Hoje você vai pegar aí, talvez você não conhece quem está do seu lado, você vai trocar com essa pessoa, dizendo o seguinte, você não vai só trocar, não, ai, deixa eu abençoe, não, você vai trocar com essa pessoa e você vai dizer para ela o seguinte, e pode ser uma, duas, três ou mais. Se Jesus disse que estaria entre 2, 3 ou mais, se fosse você, eu trocaria com 2. Você vai dizer o seguinte para essa pessoa, eu quero ter parte com você. Eu quero ter parte com você. Talvez no movimento que a gente tem como lugar, você está olhando para a pessoa que está sentada lá na frente. Guarda o pãozinho no final aí, para você não deixar ela embora, para entregar para ela. Você vai dizer para ela o seguinte, ao trocar com você, eu quero ter parte com você. Porque se talvez essa última mensagem que um profeta, que um homem de Deus que nós cremos nisso pregaria, é a mensagem da mesa. É a mensagem da mesa. Que a gente saia com o espírito que Deus disse para Jeremias falar para o povo. Vamos parar de dar atenção aos sonhos que vocês encorajam aos homens e mulheres de Deus para falar. Por que, Mateus, eu vou fazer isso? Por que eu quero ter parte com meu irmão? Porque Deus vai dizer o seguinte, sou eu que conheço os planos que tenho para você, plano de fazer prosperar e não causar danos, plano de dar esperança e um futuro. A mesa é o lugar onde, repartindo a nossa vida em Deus, nós começamos a discernir um plano e um futuro. Mas isso a gente não constrói sozinho. Então você vai trocar com uma pessoa e falar, meu irmão, eu quero ter parte com você. Pode começar já. Quero ter parte com você. Eu quero ter parte com você, meu irmão. Nós estamos em encontro de família. Você não está atrasado para nada. Olha para quem está aí. Eu quero ter parte com você. Talvez você não conheça essa pessoa. Você fala, eu quero ter parte com você. Fala, eu quero ter parte com você, eu quero repartir. E é muito mais do que um pão, é a minha vida. E repartindo a minha vida com você, eu tenho uma responsabilidade sobre você. Pega o pão aí, meu irmão.
Amém. Pega então o pão. E é um pão que você não sabe quantas mãos passaram, amém? Você não sabe se esse pão estava aqui na frente ou lá atrás. Pega o pão e come o pão agora aí. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado porque tem o meu irmão. Obrigado porque nós estamos e cremos numa família. Amém? Pega o vinho aí agora. Segura o vinho aí. Segura o vinho aí. Fala, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque foi o seu sacrifício que me apresentou os irmãos. Obrigado porque foi aquele dia na cruz que o Senhor apontou a mesa como lugar de salvação da nossa vida. Obrigado porque o Senhor, Deus, não nos coloca uma escolha, mas uma decisão. E eu quero sair daqui um homem decidido, uma mulher decidido, de repartir a minha vida com meu irmão, celebrar a comunhão. E nós vamos agora beber esse vinho, meu irmão. Você crê nisso? Bebe seu vinho, nós vamos cantar essa canção celebrando. Não deixe de orar para o nosso irmão, nosso amigo Paulo Júnior essa semana, não. Você que é jovem aí, se inscreva para o acampamento. Você que tem um PG, os PGs já estão voltando. Mas não vai embora apressadamente não, porque não você vai estar pecando. Enquanto a gente canta essa canção, você vai dar um abraço nessa pessoa, falando, meu irmão, nós somos família. Eu não sei seu nome não, mas nós somos família. Amém? Vamos junto, que Deus nos leve para essa semana aí, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente canta, o Daniel vai colocar o Pix da nossa comunidade. A gente tem enfrentado alguns desafios. Você que é da família, seja responsável. A gente está enfrentando alguns desafios. Tá aí o Pix. Você pode fazer a sua contribuição para ser parte da responsabilidade dessa mesa. Amém? Amém. Deus te abençoe. Ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé temos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez. Que Deus me guarde